Olá, meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Aqui é o professor João, sejam todos muito bem-vindos a uma aula aqui de Geografia do Colégio Seduca Journey. Eu vou estar trazendo para vocês um conteúdo muito interessante, muito importante, que é a geopolítica. A gente vai fazer na aula de hoje, nessa videoaula, uma introdução a essa área, a essa ciência tão importante para entender o mundo contemporâneo, que é a geopolítica. É uma área que faz parte da geografia, mas que também dialoga ali com a história, ciências sociais e com outras disciplinas também, tá? Então, pessoal, a gente vai fazer uma introdução a esse conceito, tá? A gente vai entender alguns conceitos-chave para entender, primeiro, o que é geopolítica, entender os conceitos que fazem parte da geopolítica e durante essa aula aí eu quero que vocês cheguem ao entendimento sobre por que estudar geopolítica, tá? Essa parte aí da geografia que é tão importante para a gente entender as nossas relações internacionais, as relações políticas, os tipos de governo, tudo isso é muito importante para a gente entender a nossa própria vida, né, pessoal? Afinal de contas, nós estamos aí inseridos em sociedades que possuem um determinado tipo de governo, que tem suas relações diplomáticas ou suas relações políticas. E se a gente não entender isso aí, a gente vai ficar aí como se estivesse flutuando, sem estar entendendo o que está acontecendo ao nosso redor, né? Então a gente precisa entender esses conceitos da geopolítica, que eu já vou começar a abordar daqui a pouquinho, mas é isso aí, pessoal. A gente tem que entender esses conceitos para poder nos localizar aí politicamente, saber os nossos papéis na sociedade e assim em diante, tá? Valendo lembrar, né, pessoal? Pense aqui comigo, ó. Alguns de vocês aí que estão escutando aí, estão assistindo essa aula, nas próximas eleições presidenciais, vocês já vão estar em idade de votar para o próximo presidente da República Federativa Brasileira. Ou seja, vocês já estão chegando numa idade de participação ativa na vida política do país que vocês vivem, do nosso Brasil. Então, pessoal, é por isso que é tão importante a gente ter noção da geopolítica mundial, nacional, os debates políticos, econômicos, diplomáticos, governamentais, porque senão como que tu vai participar dessa vida política de maneira consciente, sabendo aquilo que tu tá fazendo? Como? Não tem como, né, pessoal? Então, fique com isso na cabeça. Todos esses conceitos que a gente vai ver aqui, alguns deles são conceitos bem importantes, né? Complexos, que têm uma linguagem específica ali, tá? Que a gente vai ter que memorizar alguns termos, aprender alguns termos, mas todos esses conceitos são fundamentais nesse processo de construção política de você enquanto indivíduo, tá? Então, tu, enquanto indivíduo, participante da sociedade brasileira atual, tu tem que aprender esses conceitos de geopolítica, senão tu não vai conseguir se situar, certo? Por isso que a gente tem tantas pessoas que nem sabem por que estão votando em tal candidato, não sabem quais as propostas de governo elas concordam, elas discordam. Por quê? Porque elas não conhecem geopolítica. Então, a partir da geopolítica, tanto nacional quanto mundial, porque uma influencia a outra, tá? A gente pode formar bem as nossas opiniões, certo? O primeiro passo, então, para tu chegar nesse nível que tu vai estar consciente desse meio em que tu vive, é a partir de uma introdução à geopolítica que a gente vai começar a fazer agora, tá? Então veja bem, vou passar aqui para vocês uma definição bem técnica do que é geopolítica, daí a gente começa a nossa discussão sobre geopolítica a partir dessa definição, tá? Tu pode dar um pause no vídeo, pode anotar essa definição no teu caderno aí, ela tem também no material didático de vocês, assim como vocês vão receber os slides também. O fato é que essa é uma definição técnica, daí a gente vai pensando em exemplos para completar essa definição, vamos comentar essa definição aí, certo? Bom, vamos então à definição técnica do que é geopolítica. Geopolítica é uma área de estudos ligada à geografia, história e ciências sociais, que se preocupa com as relações diplomáticas e militares entre os estados nacionais, certo? Vamos parar por aqui, porque até aí a gente já tem muita coisa para discutir, certo? Primeiro, pessoal, a palavra, né, o próprio termo geopolítica, vocês conseguem entender a origem do termo, né? É a junção de duas palavras de origem grega, né? Geo vem do grego, significa terra, certo?
e política vem lá do termo das polis gregas, que é a atividade da vida em sociedade das polis, ou seja, geopolítica, a gente está falando da política mundial, a política do planeta Terra, certo? Então, quando a gente está falando que vamos estudar a geopolítica do século XX, são essas relações políticas entre os países do século XX, durante o século XX, certo? Como eu falei, a geopolítica é uma área que pertence, mais ou menos assim, ela é ligada a diversas outras áreas, como a geografia. Não tem como estudar geopolítica fora da geografia, para estudar a configuração dos estados, os territórios, as guerras que aconteceram por territórios, certo? Então a geografia ela é fundamental na geopolítica, não é à toa que a geopolítica está dentro, né, do nosso conteúdo de geografia, tá? Mas também a história, é importante a gente estudar a história para entender a geopolítica. Por que determinados países são inimigos? Por exemplo, se a gente está pensando Israel e os palestinos, por que lá os Israel e a Palestina, né, que não é um país reconhecido, né, oficialmente, né, pela ONU e tal, mas por que esses dois países, ou esses dois grupos estão em guerra? Né? A geopolítica estuda isso, mas se a gente não ter uma ideia histórica da história desses dois povos, a gente não vai entender o conflito deles, certo? Então, a geopolítica, por mais que ela esteja dentro da disciplina da geografia, ela também precisa de conhecimento histórico e também das ciências sociais, sociologia, certo? Que é para a gente estudar, estudando a configuração das sociedades, a gente também consegue desenvolver o nosso conhecimento geopolítico, certo? Tá, então qual que é o objeto de estudo da geopolítica? A geopolítica estuda justamente as relações diplomáticas e militares entre os estados nacionais. Primeiro, o que são relações diplomáticas? Aquelas relações internacionais, né? Então, quando a gente está falando da diplomacia entre Estados Unidos e Brasil, certo? A gente está falando justamente da geopolítica entre esses dois países, essa relação diplomata. Inclusive, a gente tem um ministério dentro do governo federal, que é o Ministério das Relações Exteriores, que tem lá os diplomatas, certo? Que é essa galera justamente que, né, da parte da política que estuda ou que faz essa relação do nosso país com outros países, ou seja, as relações diplomáticas são essas relações internacionais, certo? Também a geopolítica também estuda as relações militares, né? Os acordos militares e assim por diante, OTAN e assim por diante, certo? Existem muitos acordos militares entre alianças militares entre diversos países do mundo. O Brasil tem alianças militares, né? Todos os países do mundo têm alianças militares, certo? Então, a ciência que estuda essas relações diplomáticas e militares é a geopolítica, certo? Essas relações elas são dadas em que então? Entre os estados nacionais, certo? Estados nacionais, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho, né? O que é estado, o que é nação, o que é governo e assim por diante. Mas quando a gente está falando de estados nacionais, a gente está falando daquela configuração lá do final da Idade Média, tá? Mas eu já chego lá, pessoal. O fato é que, para compreender a geopolítica do mundo, existem alguns conceitos que eu tenho que compreender. Por exemplo, eu já usei aqui o termo Estado, governo, política, nação, território. A gente tem que saber bem o que significa cada um desses conceitos, senão o nosso conhecimento geopolítico não vai ser completo, tá? Vai ser um conhecimento incompleto, defasado, certo? Então, e como eu falei, sem o conhecimento geopolítico, a gente não consegue nos posicionar enquanto cidadãos, exercer nossa cidadania, exercer a nossa participação política na vida da sociedade brasileira e assim por diante, certo? Então, pessoal, olha que interessante, né? Falando de geopolítica. Essa imagem é muito interessante. Ela representa o quê? A gente tem aqui o mapa mundi, como se fosse o tabuleiro de xadrez, e as peças de xadrez são as nações, são os países. Vocês podem ver ali, cada peça tem um monte de bandeirinhas que representam os vários países. Ou seja, geopolítica é isso, pessoal. É esse jogo de xadrez entre as nações. Tá? No xadrez, você sabe, é um jogo de estratégia, né? Que eu faço um movimento aqui pensando em 3 movimentos que eu vou fazer depois, né? Assim que a gente joga xadrez, tem um monte de regra, de estratégia. A geopolítica mundial é isso, galera. A geopolítica
são todas essas estratégias que os países vão fazendo no cenário internacional, que aqui está representado, né, pelo tabuleiro do jogo, para conseguir os seus objetivos, certo? Um exemplo muito clássico disso é o jogo War, né? Então, aquele jogo War é aquele jogo de tabuleiro que tu tem, que o seu objetivo é conquistar lá as missões e conquistar os territórios, né? Então, isso aí, pessoal, é geopolítica. Tá? É esse jogo estratégico entre os países, né, que a gente faz aliança ou entra em guerra, dependendo de vários motivos. Isso é geopolítica. Geopolítica que estuda tudo isso daí, tá, pessoal? E veja bem, com certeza vocês prestam atenção nos jornais, nos noticiários. A guerra na Síria, a guerra no Iraque, a guerra não sei lá onde, uma rebelião não sei o quê, a primavera árabe, certo? A caça ao ditador não sei o quê. Porque o ditador da Coreia do Norte não sei o quê. Pessoal, tudo isso a gente conhece, a gente estuda isso a partir da geopolítica. Isso é geopolítica mundial, galera. Então, para entender o mundo que a gente vive, o nosso mundo contemporâneo, a gente tem que ter conhecimento de duas áreas. Primeiro, da história, evidentemente, para saber como que a gente chegou até aqui, mas chegando até aqui, com o nosso contexto presente, a gente estuda a partir da geopolítica, certo? Então, que é essa relação, é o estudo dessas relações diplomáticas e militares entre os estados nacionais. Tudo bem? Estão entendendo o que é geopolítica? Eu espero que sim. Qualquer coisa, pausa o vídeo, volta um pouquinho mais aí para rever essa definição, certo? Bom, vamos continuar falando então. Quero que vocês prestem atenção aqui nessa charge, tá? Essa charge é boa para a gente ilustrar isso que eu estou falando aqui de geopolítica. Veja só, a gente tem nessa charge aqui uma representação do famoso Uncle Sam, né, o tio Sam lá, que é um símbolo dos Estados Unidos da América. Veja bem, ele está pintando o globo terrestre como se fosse a bandeira dos Estados Unidos, certo? Essa charge representa o quê? Representa o domínio econômico, cultural e militar que os Estados Unidos da América, que é a nação, a primeira economia do mundo, né, a nação mais forte militarmente, toda essa influência que os Estados Unidos da América têm no mundo atual. Agora veja bem, pessoal, vocês já se perguntaram por que a maior parte dos grandes filmes de sucesso são os filmes americanos? Já perguntaram por que a gente usa a língua inglesa, a gente usa os termos em inglês, a moeda, que é o dólar, é a moeda que a gente usa no mercado internacional, certo? E até em questões culturais, né? As bandas que a gente gosta, as bandas mais famosas, os artistas mais famosos, a maior parte são americanos. Por quê? Veja bem, pessoal, isso aí não é uma questão de puramente um êxito cultural dos estadunidenses. Isso tem a ver com a geopolítica, com o domínio geopolítico que os Estados Unidos tiveram e têm no mundo desde lá das guerras do século XX, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial. Isso aí a gente vai estudar de maneira mais aprofundada nos próximos vídeos. O fato, pessoal, é que é o seguinte, a gente não pode ser ingênuo de achar que a dominação cultural de um país tem, por exemplo, sobre nós, como é, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, né? A gente importa muita coisa da indústria cultural deles, assim, consome os filmes, as séries e tal. Não é puramente uma questão cultural de entretenimento, é uma questão geopolítica, pessoal. É uma questão de dominação, é uma questão de estratégia política internacional, diplomática, militar, de domínio militar também, tá? De domínio econômico, certo? Então, a nossa vida cotidiana, até às vezes até o filme que a gente assiste, os nossos gostos pessoais, as roupas que a gente compra, tudo isso tem a ver também com a geopolítica mundial. Um exemplo que eu dou para vocês da geopolítica mundial e como ela influencia as nossas decisões, os nossos estilos de vida, a gente tem um debate muito grande hoje em dia aí na internet, né, entre os fanboys da Apple e os fanboys da Xiaomi, lá, que é uma marca chinesa. Gente, são as duas maiores potências, né, Estados Unidos e China. China é a segunda maior economia do mundo. E a gente tem dois produtos, um representa, então, a produção americana, que é a Apple, e a outra representa a produção chinesa. E a gente fica discutindo aqui, tal é melhor, não sei o quê. Gente, isso é a geopolítica do mundo acontecendo. Pense aqui comigo, aqui no Brasil, eu sou um brasileiro e eu estou vendo uma discussão se é melhor a Apple ou é a Xiaomi. Por quê, pessoal? Como que a gente chegou
onde a gente está é por causa da geopolítica, tá? Então, sem estudar geopolítica, pessoal, a gente não consegue ter essa visão global, entender as relações entre os países e muito menos entender como que essas relações internacionais elas influenciam a minha vida, tá? Então, sem geopolítica, tu não vai entender a sua vida, não vai entender a sua sociedade, não vai entender a sua cultura, não vai entender nada, tá? Por isso que é muito importante a geopolítica, tá? Bom, pessoal, como eu falei, para a gente entender geopolítica, a gente tem que conhecer vários conceitos importantes, conceitos técnicos, tá? Então, por favor, preste muita atenção nesses conceitos que a gente vai estar abordando agora. Pause, faça suas anotações, se precisar volta aí no vídeo para entender, porque eu vou apresentar certas definições agora para vocês e durante o nosso conteúdo, toda vez que eu estiver falando de determinado assunto, eu vou usar esses termos aqui, tá? Então o que eu vou passar aqui agora para vocês são os principais termos usados na geopolítica. Então, ou seja, quando eu estou estudando geopolítica, eu tenho que conhecer os seguintes conceitos, senão eu vou ficar perdido, não vou entender nada, certo? Bom, em primeiro lugar, pessoal, o conceito de Estado. Veja bem, primeira coisa que vocês têm que entender, a palavra Estado é uma palavra polissêmica. O que significa uma palavra polissêmica? É uma palavra que tem polissemia, vários significados. Então, Estado é uma dessas palavras. A palavra Estado tem vários significados. Até na física tem, na física, na química. Se a gente pegar, por exemplo, lá, quais são os estados da água? É o estado líquido, o estado gasoso, o estado sólido. É desse estado que a gente está falando na geopolítica? Não, evidentemente não. O que a gente quer dizer estado na geopolítica? Então veja bem, detalhe. Estado na geopolítica a gente vai estar usando então com E maiúsculo, tá? Tem uma diferença entre Estado com E maiúsculo e Estado com E minúsculo. A gente já chega lá. Então vamos lá, o que é o Estado com E maiúsculo, tá? E maiúsculo. Estado com E maiúsculo significa o conjunto de todas as instituições políticas e administrativas que representa, organiza e governa o povo de um determinado território. Meu Deus, professor, o que é isso que tu falou? Realmente, pessoal, eu sei, é um conceito bem complexo. Então vamos por parte aqui que a gente vai entender certinho ele, tá? Primeiro lugar, pessoal, Estado significa o conjunto de todas as instituições políticas e administrativas. Vamos até aqui. Primeiro lugar, pessoal, quando a gente está falando o que é uma instituição política, tá? É um partido político? Não necessariamente. Quando a gente está falando de instituições políticas, a gente está falando daquelas instituições que fazem parte do governo de um país, tá? Como, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, tá? Os ministérios, tá? Ministério disso, ministério daquilo. O conjunto de todas essas instituições políticas e administrativas é o Estado, certo? Então, quando a gente está falando de Estado com E maiúsculo, a gente está falando do conjunto de todas essas instituições. E o que essas instituições fazem? Essas instituições, elas representam, organizam e governam o povo de um determinado território. Então, por exemplo, a Câmara dos Deputados, ela é formada pelos representantes, os deputados e senadores também, eles são representantes políticos do povo, foi o povo que votou para que eles representassem os seus interesses, certo? Então, pessoal, quando a gente está falando de Estado com E maiúsculo, é o conjunto dessas instituições que governam o povo, tá? Esse é o Estado com E maiúsculo. Então, a gente está falando, o Estado brasileiro, ele é ineficaz. Vamos analisar essa frase. Se eu falar assim, o Estado brasileiro é ineficaz, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que todas essas instituições não estão funcionando muito bem, certo? Todas essas instituições que governam o Brasil não estão funcionando muito bem, tá? Isso aqui é só uma análise, tá? Só um exemplo, veja bem. Então, quando eu estou falando de Estado com E maiúsculo, é um conceito muito importante para a geopolítica, porque a geopolítica estuda a relação entre esses estados, tá? Entre esses grupos de conjunto de instituição política que administra e governa um determinado povo. Tudo bem? Bom, e lógico, esse povo, ele pertence a um determinado território.
tá? Não existe Estado com E maiúsculo sem um território definido, pessoal. Tá? Por isso que tem muitos povos, até hoje em dia, tá? A gente está no século XXI e tem muitos povos que lutam pela criação de um Estado, como por exemplo os curdos, os tibetes, lá na Ásia e assim por diante. Tem vários exemplos disso. Tá? Estado com E maiúsculo é o conjunto dessas instituições que governa então um povo, representa e governa um povo de um determinado território. Tem que ter também um território definido aí, senão não é Estado, certo? Veja bem, um Estado com E maiúsculo, defende a soberania do seu território e garante a aplicação das leis para que a sua população exerça sua cidadania. Nossa, agora a gente entrou em mais vários conceitos, né? Professor, o que é soberania? Professor, o que é cidadania? Blá, blá, blá. Calma, vamos por partes que a gente vai chegar nesse entendimento aí desses conceitos. Em primeiro lugar, soberania. O que é? Soberania, pessoal, é o poder exercido por um Estado sobre um território. O que eu quero dizer com isso? Pense aqui no território do Brasil. Território do Brasil, vocês conhecem muito bem o mapa do Brasil, é só imaginar na cabeça aí de vocês, né? Ou eu tenho aqui também, né? Mas vamos só imaginar por enquanto, depois eu chego aqui no mapa, tá? Veja bem, no território brasileiro, o Estado brasileiro representa esse território e ele é soberano para exercer o poder e aplicar as leis dentro desse território. Isso quer dizer o quê, pessoal? O que quer dizer que ele é soberano? Que não existe nenhuma outra instituição política, tirando o Estado brasileiro, que pode interferir na política aqui do Brasil, certo? Não pode. Ou seja, nossos vizinhos aqui latino-americanos, eles não têm soberania para mandar nas leis do Brasil, porque é só o Estado brasileiro que é soberano aqui dentro do Brasil, certo? Da mesma maneira, o Estado brasileiro não pode interferir no Estado argentino, não pode, tá? E assim por diante. Isso que é a soberania, o poder que o Estado exerce sobre um determinado território, certo? E como a gente viu antes, o Estado ele também está ali para garantir a cidadania da sua população, tá? E aqui entra também a nossa participação, né, pessoal? O que é cidadania? Cidadania não é nada mais nada menos do que exercer os direitos e deveres que como cidadão eu tenho, tá? Então, por exemplo, o cidadão brasileiro, né, ou de qualquer outro país, ele tem tais e tais e tais e tais e tais direitos, mas ele também tem tais e tais e tais e tais deveres, como por exemplo, eu como brasileiro, eu tenho direito à liberdade, eu tenho direito à propriedade privada. Ah, mas eu como cidadão brasileiro também tenho dever de pagar o meu imposto de renda, eu tenho dever de... Estão entendendo? Relação de direitos e deveres. Isso é cidadania, essa relação de direitos e deveres. E quem que garante essa relação de direitos e deveres? Quem que garante a aplicação da cidadania em um determinado país? O Estado com E maiúsculo, tá? Estado com E maiúsculo, que garante a soberania e a cidadania em um determinado território, certo? Bom, quando a gente está falando desses estados, tá? Também chamados de estados nacionais modernos, a formação desses estados, como eu já comentei um pouquinho com vocês no começo da aula, ela vem lá, ela começou na Europa, tá? Essa formulação de estado com E maiúsculo, essa ideia de estado, ela começa na Europa, no final da Idade Média, lá com a crise do feudalismo e com a centralização de poder que as monarquias nacionais europeias começaram a fazer no início da Idade Moderna, tá? Um sinônimo, pessoal, para esse estado com E maiúsculo é país, tá? A gente pode chamar estado também de país. A nossa palavra país também significa estado nesse sentido, estado com E maiúsculo. Ou seja, o que é então, resumindo esse estado ou país? É um território, tá? Social que é delimitado geograficamente e politicamente. Pessoal, veja bem, não tem então um estado, não existe país sem um território delimitado geograficamente e politicamente, tá? Veja bem, vamos analisar o mapa aqui do Brasil para vocês entenderem isso. Aqui nós temos o mapa do território brasileiro, tá? Vocês conhecem muito bem, esse aqui é o mapa geopolítico do Brasil.
Ou seja, quando eu estou falando que o Brasil ele tem um território delimitado geograficamente, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que o território do Brasil ele tem esses limites aqui, essas fronteiras, certo? Essas fronteiras, em alguns países, elas podem ser puramente políticas, ou seja, a gente tem lá o mapa bem delimitado e também pode ter fronteiras naturais, certo? Principalmente na história, nas primeiras civilizações, geralmente elas faziam as divisões de suas fronteiras a partir de fronteiras naturais. Então até determinado rio é meu território, depois do rio, do outro lado do rio é território do outro povo e assim por diante. Mas o fato é que o Brasil ele tem um território delimitado geograficamente, certo? Esse aqui é o território do Brasil. Só que também é um território delimitado politicamente. O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que em todo o território brasileiro a gente tem as mesmas leis, certo? E existem limites para a aplicação dessas leis. Por exemplo, as leis brasileiras, elas não são aplicadas aqui no Paraguai e vice-versa. As leis paraguaias não são aplicadas aqui no Brasil. Estão entendendo? Ou seja, é uma fronteira política, tá? Uma fronteira política. De um lado da fronteira nós somos brasileiros, serve a lei brasileira. Por isso que muita gente vai, por exemplo, viaja para fazer compra no Paraguai, pessoal, porque as leis de impostos lá são diferentes, então eles acabam pagando mais barato. Estão entendendo? Então, um estado com E maiúsculo, que é sinônimo de país, tá? É sinônimo de país, é justamente essa entidade delimitada politicamente e geograficamente. Se não tem uma delimitação geográfica, ou seja, se não tem fronteiras estabelecidas, e se não tem uma delimitação política, ou seja, não tem as leis, né, bem definidas também, então a gente não está falando de um estado com E maiúsculo, tá? Veja bem, a gente usa também, tem outros sinônimos, por exemplo, nação, tá? Pátria. Só que essas palavras, pátria e nação, elas estão ligadas mais a um sentido de orgulho em relação à sua terra natal, né? Tanto que a gente, né, lembre-se do famoso verso, Pátria Amada Brasil, né? É um sentido de amor e de orgulho em relação ao seu estado, à sua terra natal, né? Então, quando a gente está falando de estado com E maiúsculo, é essa questão, o estado nacional, diferente de um estado com E minúsculo, que pode ser, como eu já dei o exemplo da ciência lá, dos estados da água, mas também pode ser as unidades federativas, como por exemplo o estado do Paraná e assim por diante, tá? O estado do Paraná, ele é uma unidade que faz parte do Estado brasileiro, que é o conjunto de todas as unidades da federação, certo? Tudo bem até aqui? Se não, qualquer coisa volta um pouquinho aí para ver de novo a explicação, tá? Bom, outro conceito geopolítico muito importante é o conceito de governo, tá? Também é um conceito muito importante, porque quando a gente fala, o governo brasileiro está fazendo não sei o quê, o governo blá blá blá, o governo americano, o governo chinês, tá, mas o que é governo? A gente tem que entender bem também o que é o conceito de governo para poder entender a geopolítica do mundo, tá? Vamos lá então para a definição, ó. Governo é uma das instituições do Estado, tá? Lembra que eu falei que o Estado é o conjunto das instituições? Governo é uma dessas instituições. E o governo ele é constituído por indivíduos e órgãos públicos que são responsáveis pela administração e pela condução dos rumos da sociedade. Ou seja, governo é aquela parte do Estado que guia a população, que toma as decisões, que administra, que lidera a população, tá? Que vai definir os rumos da sociedade. É quem governa, certo? Só que veja bem, governo não é sinônimo de Estado. Todo Estado tem o seu governo, tá? E no caso aqui dos estados ocidentais, o governo ele é transitório, tá? Na verdade, existem vários tipos de governo, tá? Esses governos, eles podem ser governos democráticos, que o povo participa, né? Por mais que vocês sabem, por exemplo, a democracia brasileira, ela não é uma democracia direta, ela é uma democracia indireta, porque não é o povo que participa diretamente das decisões políticas, mas ele elege
pessoas para ocupar os cargos e para representá-lo nas decisões políticas, né? Os famosos deputados, vereadores, senadores e assim por diante. Mas os governos, então, eles podem ser democráticos e, como é o caso do Brasil, a princípio, por mais que seja uma democracia indireta, e nesse tipo de governo, e é uma coisa importante isso aqui, pessoal, nesse tipo de governo, que as pessoas são escolhidas, o governo ele é em caráter transitório, ele é em caráter temporário. As pessoas, por exemplo, o presidente da República, pela Constituição brasileira, o presidente da República, o cargo de presidente da República, assim como outros cargos políticos, né, vereador, deputado, governador, prefeito, senador, assim por diante, ele exerce um mandato que dura 4 anos, certo? E, por exemplo, na Constituição brasileira é permitido a reeleição apenas uma vez. Então, o presidente lá atual foi eleito em 2018, vai ficar no gabinete presidencial até 2022. Em 2022 tem mais uma eleição que ele pode ou não se reeleger. Mas se ele se reeleger, no final desse segundo mandato, ele não pode se reeleger de novo. Isso é previsto na Constituição brasileira. Tem outros países que mudar, por exemplo, a Rússia é um exemplo disso, né? O Vladimir Putin, ele é presidente da Rússia há não sei quantos mandatos lá e recentemente a Suprema Corte russa votou lá um projeto de lei que permite ele concorrer de novo às eleições, né? Então, ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Que o governo, ele tem as suas variações, né? Tem mais de um tipo de governo. Tem os governos democráticos, tem os governos que não são democráticos, tem o governo que não tem limite para exercer mandatos, tem governo que tem limite, tudo bem? O fato é que o governo é essa parte do Estado que administra e que toma os rumos, certo? Da sociedade, que lidera a sociedade, toma as decisões importantes, cria as leis e assim por diante, tá? Lembrando que no Estado brasileiro, assim como na maior parte dos estados ocidentais, a divisão política utilizada é aquela divisão de Montesquieu, lá de 1750, do livro do Espírito das Leis, que é a divisão tripartite, a divisão em 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, tá? Outra coisa importante, pessoal, é que o governo ele é dividido em várias instâncias, desde a instância mais alta do governo, que é a instância federal, até a instância mais baixa, que é a instância municipal. Então a gente tem distritos, municípios, estados com E minúsculo e tem o estado com E maiúsculo, que é a federação, é o conjunto todo, certo? Bom, tá, professor, mas qual que é a diferença entre essas diversas instâncias? O que o prefeito faz que o governador não faz? O que o governador faz e o presidente? Qual que é a diferença entre senador e deputado? Qual que é a diferença entre deputado federal e deputado estadual? Bom, todas essas diferenças desses cargos políticos, né, desses cargos de governo, são previstas na Constituição de um país, tá? No Ocidente, todos os países do Ocidente têm a sua própria Constituição, tá, pessoal? E o que é uma Constituição? Uma Constituição, e a história das Constituições é bem antiga, vem lá da Idade Média, do rei João Sem Terra, um rei inglês lá, né, que escreveu a Carta Magna, lá, que é considerada a primeira Constituição da história. Né? Bem interessante, isso vocês veem lá qualquer dia na disciplina de História, tá? Mas, bem, o que acontece? A Constituição, pessoal, ela é nada mais nada menos do que uma carta, um documento que lista todas as leis do país. E nessa Constituição que vai estar escrito o tipo de governo, questão sobre os mandatos, as atribuições de cada instância, quais são os tipos de poderes, se vai ser executivo, legislativo, judiciário e assim por diante, tá? E essas constituições também podem mudar de país para país, tá? Então a Constituição brasileira ela é diferente da Constituição americana, que é diferente da Constituição paraguaia, que é diferente da Constituição inglesa, né? E assim por diante, tá? A gente tem na história do Brasil várias constituições, né? A Constituição que a gente usa hoje em dia, ela foi feita em 1988, depois, né, então do regime militar. E a primeira Constituição que a gente teve foi publicada no ano de 1824
né, com o decreto lá de Dom Pedro I, que foi o imperador, o primeiro imperador do Brasil. E aqui tem uma imagem, né, que é o juramento do Dom Pedro I da Constituição de 1824. Ele escrevendo lá, falando que ele jurava, né, que ia obedecer à Constituição, que ia defender a Constituição, certo? Então, pessoal, é na Constituição de um determinado país que está previsto todas as leis, que tanto que até hoje em dia, quando eu quero acrescentar alguma coisa na Constituição, eu tenho que criar a famosa PEC, né? Projeto de emenda constitucional. Ou seja, eu quero acrescentar alguma coisa na Constituição, eu tenho que fazer um projeto. Por quê? Porque se não tiver na Constituição, não vale como lei nacional definitiva, tá? Então, além disso, além de ter uma Constituição, de ter governo, blá blá blá, para haver um governo e um Estado, eu preciso do quê, pessoal? Além de tudo isso que eu falei, eu preciso de um território, né? É o que eu falei, pessoal, sem território não tem governo. Eu preciso de um território delimitado politicamente, tá? Com fronteiras espaciais ou espacial geograficamente delimitado, fronteiras políticas, pode ter fronteira natural também. O que importa é que eu tenha um território bem delimitado, bem definido, para ter um governo, para ser um Estado, certo? E dentro desse espaço, dentro do território, é que a nação desenvolve as suas relações sociais, culturais, étnicas, né? É só pensar que dentro do Estado brasileiro a gente tem uma variedade muito grande, nós somos riquíssimos em variedade cultural, étnica, mas tudo isso dentro, né, do mesmo território delimitado politicamente, com as mesmas leis, com o mesmo governo, né, representados pelo mesmo Estado. E isso é um fenômeno que a gente tem no Ocidente, nos países do Ocidente, mas existem muitos povos, aliás, né? Muitos povos que não têm um território delimitado até os dias de hoje, né? Como os curdos no Oriente Médio, os tibetanos na Ásia, os berberes no norte da África, né? Essa imagem aqui, por exemplo, é de uma manifestação do povo curdo, que é um grupo étnico que para eles são nativos de uma região do Oriente Médio chamada Kurdistão, mas esse território, Kurdistão, não é reconhecido internacionalmente. Ele fica ali, mais ou menos ali, ocupando territórios que seriam do Irã, do Iraque, da Síria e até da Turquia. Ou seja, os curdos, eles são um povo, mas eles não são um Estado, porque eles não têm um território delimitado. Estão entendendo? Então, pessoal, para ser um Estado, tem que ter um território delimitado, que é o caso do Brasil, como eu já mostrei lá, o mapa político e assim por diante, tá? Bom, o fato, pessoal, é que para a gente entender a geopolítica mundial, a gente tem que entender esses conceitos: governo, Estado, território, Constituição. Se a gente não conhecer esses conceitos chaves da geopolítica, não tem como a gente entender a política internacional, certo? Bom, qualquer coisa, revise aí esses conceitos principais que eu apresentei para vocês, porque a partir, né, dos próximos conteúdos vocês terão acesso às principais tensões e discussões geopolíticas recentes aí do planeta Terra. Tudo bem? Bons estudos para vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima!